bom dia, feliz sábado para todos nós que estão lá na casa. No creio que nós é bem-vindo a esse culto de adoração. E nada melhor do que no começo essa adoração cantando louvores a nosso Deus. Por isso, nós te convidamos nós que estão lá na casa para abrir nosso inário no número 382, Não Ando Só. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com Ele eu hei de andar. Então canta com confiança. Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual, vital amigo, apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais um culto de adoração infantil. É com muita alegria que vos dou as boas-vindas neste lindo e maravilhoso sábado. E vamos iniciar o nosso culto de adoração infantil.
E a história de hoje é muito especial. Se encontra na Bíblia, lá no livro 2 de Reis, capítulo 5. E nos fala sobre a cura de Naamã. Antigamente, povos e países estavam sempre em guerra. E quando assim, um povo saía sempre em desvantagem, lógico. E esta desvantagem é que o povo que perdera a guerra tinha que ir cativo para a terra do povo que ganhara. E foi assim que uma menina foi cativa de Israel para Síria. E essa menina, ao chegar na Síria, foi trabalhar na casa do capitão do exército da Síria, Naamã. E ali nesta casa, ela trabalhava também para a esposa de Naamã. E ela era uma escrava, foi separada da sua família, mas mesmo assim obedecia a todos. Era sempre alegre e bondosa para com todas as pessoas da casa. E nunca esquecera de orar a Deus, assim como os seus pais haviam ensinado. Num belo dia, ela ficou a saber que o capitão estava muito doente, com uma doença muito grave, que não tinha cura. Vocês podem ver aqui, ele tinha muitas manchas em todo o seu corpo. E por causa dessa doença grave, a lepra, ele tinha que ficar separado de todas as pessoas. Agora imaginem, o capitão, um homem forte, líder do exército, doente e separado de todas as pessoas. Então, um dia a menina contou para sua patroa que se o capitão fosse até Samaria e procurasse pelo profeta Eliseu, ele poderia ser curado. A patroa começou a se encher de esperança e acreditou no que a menina lhe disse. Então correu, foi falar com o capitão. Olha, aquela menina escrava, tão bondosa, ela me disse que se você for procurar o profeta Eliseu, pode ser curado. Mas o capitão não gostou muito da ideia. Ele, um capitão do exército, um homem forte e importante para o rei da Síria, agora teria que ir procurar um profeta. Não gostou muito da ideia, mas a esposa o convenceu. Num belo dia, lá foi o capitão com os seus soldados até Samaria à procura do profeta Eliseu. Quando o capitão chegou na casa do profeta Eliseu, ele foi recebido por um mensageiro. O profeta Eliseu já esperava o capitão, então enviou esse mensageiro para lhe dizer algo muito importante. E o mensageiro chegou e disse ao capitão: olha, o profeta Eliseu lhe manda mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. O capitão ficou furioso. Como é possível? Ele viajou de tão longe. Chega em Samaria, nem é recebido pelo profeta, que ainda lhe manda mergulhar no Rio Jordão. Será que lá na terra dele não tinha rios muito melhores que o Rio Jordão? Então ele ficou muito furioso e decidiu voltar. Mas os soldados dele lhe convenceram. Olha, capitão, o senhor viajou de tão longe. O que custa mergulhar no Rio Jordão? E ele disse, tá certo, vamos tentar. Então, lá foi o capitão até o Rio Jordão. Ao chegar no rio, o capitão mudou as roupas e colocou um traje de banho. E lá foi ele mergulhar 7 vezes. 1, 2, 3. Nada acontecia. 4. Quantas vezes, crianças? 5, 6. E quando mergulhou pela 7ª vez e saiu da água, que alegria! O capitão estava realmente curado. Já não tinha nenhumas manchas na pele. E o capitão estava muito alegre, pulava de alegria. E saiu correndo e foi ter com o profeta Eliseu.
ao chegar perto do profeta, ele agradeceu ao profeta. Obrigado por me ter mostrado isso. E lá na Bíblia, no capítulo 5, verso 15, temos as palavras do capitão. Ele disse o seguinte: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus igual senão em Israel. E assim o capitão Naamã ficou a conhecer do poder maravilhoso do Deus vivo. E assim ele passou a crer nesse Deus de Israel. Crianças, hoje também estamos a viver tempos difíceis. Temos uma doença terrível aqui na nossa terra. Mas nós devemos crer que Deus vai nos livrar dessa doença. Ele nos trará a cura. Recentemente não podemos ver nossos amigos, assim como o capitão. Não podemos conversar com as pessoas, apertar, dar um abraço. Mas precisamos manter a confiança em Deus e orar somente a Deus, e Ele vai nos trazer a cura. E assim terminamos o nosso culto de adoração infantil, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado por essa história linda que ouvimos esta manhã. Te agradecemos porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a nos livrar de todo o mal. Abençoa cada criancinha em casa, Senhor. Que o Senhor possa nos curar e nos proteger de todo e qualquer mal. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até próximo sábado, crianças. Tchau! Quando eu era criança, mamãe me contou uma história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos.
O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Meus prezados irmãos, meus queridos, para nós é um prazer muito grande estar de volta para mais uma conversa através das Santas Escrituras, o livro que desafia os séculos. Eu queria desejar a todos um feliz sábado e mando para todos vocês aqui em Cabo Verde, como na diáspora, um grande abraço. Um abraço fraternal, ainda que virtual, mas que sai do coração para o povo de Deus, para todos aqueles que nos acompanham neste momento, para todos aqueles que nos ouvem neste momento, neste santo dia de sábado. É para vós que nós estamos aqui para uma mensagem baseada nas Santas Escrituras. E o texto que vai nortear a nossa conversa esta manhã se encontra no livro de 1 de São João, capítulo 5, versículo 4. Antes de orar, eu vou ler esse texto para introduzir a nossa conversa nesta feliz manhã de sábado. O texto reza o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oremos ao Senhor. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, te agradecemos por esta feliz manhã de sábado, em que teu povo, aqui em Cabo Verde, como na diáspora, se reúne para louvar, para engrandecer o teu santíssimo nome. Que a tua presença faça sentido no nosso meio e que nós saiamos daqui transformados de glória em glória, preparando-nos para esta vida e também para a vida eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus amados. O texto diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como os senhores sabem, pareceria mentira falar de fé hoje em dia. Mas é preciso ter fé. A Bíblia define a fé como certeza das coisas que não se veem, mas de coisas que nós esperamos. Nós confiamos e nós esperamos na bendita volta de Cristo Jesus a esta terra, porque Ele é o único que detém a solução para os nossos múltiplos problemas. Vencendo as crises pela fé. Caros amigos, diante destas circunstâncias adversas da vida, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos exorta. E por meio dela, nós temos esperança de que o Senhor fala conosco. O Senhor se endereça a nós. Esta mensagem tão propícia para esse tempo do fim. Muitas vezes, nós lemos as manchetes dos jornais, nas capas das revistas, vemos nos telejornais e nós ficamos desesperados, desesperançados. Porque tanta coisa acontece hoje no mundo. O mundo está em revolta. O mundo está cada vez mais difícil. Mas há um Deus nos céus. As más notícias podem nos abalar. E nos abalam. Mas as más notícias não abalam a Jesus Cristo. Elas podem pôr fim aos nossos recursos. Mas os recursos de Jesus nunca têm fim. A Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Deus precisa renovar as suas misericórdias para com as nações do mundo, para com o seu povo através do mundo. Porque, efetivamente, o mundo está numa convulsão tremenda. E é
caso para perguntar aonde vai, para onde vai esse nosso mundo. Meus caros amigos, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer. É preciso crer que há um Deus nos céus que controla tudo quanto acontece aqui no nosso mundo. A solução para os problemas que nos acostam hoje no mundo está nas mãos de Jesus. Os homens, apesar das suas ciências, das suas filosofias, eles não têm a solução para os problemas que nos ameaçam hoje. A solução está nas mãos de Jesus. A confiança no poder de Deus, a confiança nas suas promessas, é algo que sempre deve encher os nossos corações. Caros amigos, amados irmãos, aqui e fora de Cabo Verde, quantas vezes nós olhamos à nossa volta, nós olhamos ao nosso redor e parece que tudo está perdido. Parece que não há mais solução, não há mais saída. Parece que o mundo entrou num beco sem saída. Qual é a direção certa? Isso nos faz pensar naquele pensamento de Jesus Cristo, quando escreveu para São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É como se ele quisesse dizer, eu sou a saída para os vossos problemas, para as vossas dificuldades. Parece que tudo está perdido, mas com Jesus nada está perdido. Para Jesus não existe caso perdido. Aquelas causas que nós consideramos perdidas são as que o céu está a pleitear para solucionar o nosso problema. Aleluia. A Bíblia diz, não temas, não tenha medo, não se preocupe, crê apenas que há um Deus nos céus. Por isso, no meio da crise, a fé deve sobrepor a todas as emoções. A fé deve sobrepor a todas as emoções. Mas, como eu disse inicialmente, pareceria mentira falar de fé no mundo de hoje, em que a tecnologia colocou roda sobre os nossos pés. E para onde nós vamos? Nós estamos vivendo uma situação atípica, uma crise humanitária que já afetou 196 países no mundo e Cabo Verde não foge à regra. Nós também estamos implicados dentro desta pandemia, que não se sabe até quando vai durar. E eu aproveito para sensibilizar, apelar a população a colaborar, a contribuir para minimizar e, com o tempo, eliminar essa pandemia no nosso meio. Esta é a crise que engendrou, esta crise humanitária engendrou uma crise econômica, afetando as famílias, afetando as empresas, as instituições, afetando as igrejas e afetando indivíduos. Agora, como encontrar uma solução face a essa pandemia? Meus caros irmãos e amigos, nós pensamos nas crises individuais, familiares. Os senhores sabem que durante a pandemia a violência doméstica aumentou para 7%, 7% a mais, durante esta pandemia. Ela trouxe muitas separações, divórcios, trouxe grandes problemas no seio das famílias. Pensamos sim nessa crise generalizada, mas também nas crises que afetam as pessoas individualmente. Como os senhores sabem, um casamento pode não dar certo, pode levar a pessoa à separação, ao divórcio. Pensamos numa doença terminal, pensamos em tantas outras situações. E eu queria me centrar nessas crises, porque nós temos muitas famílias que sofrem hoje. Famílias que perderam o seu salário. E como é que estão a viver hoje em dia? Então,
nós devemos pensar, e é por isso que eu trouxe esta mensagem de esperança, porque apesar dessa crise nada está perdido. Lamentamos sim as perdas de vidas humanas, mas continuamos esperançosos que há uma solução. Neste momento em que você está me ouvindo lá em casa, meu prezado irmão, minha prezada irmã, a todos vocês que estão com os vossos radares ligados a nós, para ouvir esta mensagem de esperança, porque eu não sei qual é a sua situação neste momento. Não sei qual é a crise que você atravessa em seu lar, em seu trabalho, em sua escola. Eu não sei. Mas eu fico pensando nesses homens da fé, que também tiveram crises em casa. Abraão, chamado pai da fé, teve uma crise em sua casa. Deu volta à situação. Os nossos progenitores, Adão e Eva, tiveram também uma crise no seio do seu lar. Deram volta à situação, apesar da tragédia ocorrida no seu lar. Meus amigos, seja qual forem a vossa situação, seja qual for a sua vida neste momento, o deserto que estás a atravessar neste momento, o problema que estás a enfrentar neste momento, seja qual for ele, meu caro amigo, eu quero dizê-lo que há um Deus no céu. Eu quero dizer para você, minha irmã, que sofre de violência doméstica de vária ordem, de que há um Deus no céu que vai trazer solução em tempo recorde. O nosso Deus é um Deus que não age nem antes nem depois do tempo, mas no tempo certo. O problema do ser humano é querer descortinar o tempo de Deus. Nós não podemos entrar no tempo de Deus, porque afinal de contas Deus vive fora do tempo e fora do espaço. Então, não podemos controlar o seu tempo. Nós vivemos confinados dentro do tempo e dentro de um espaço limitado. Mas Deus não. E Ele, Deus, é a solução. A palavra de Deus é clara. Eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura das Santas Escrituras no livro da 2ª de Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 3, 14 e 15, para ver esse Deus. Eu vou trazer-vos a história de um homem do passado, milhares de anos atrás. Viveu esse homem que confiava em Deus, que enfrentou problemas sérios, terríveis, aparentemente invencíveis, mas ele venceu. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá é o nome desse rei. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do rio. Eis que já estão em Azazon-Timar, ou Tamar, que é em Gida. Número 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum, apregoou um dia de oração em busca da solução. Ele diz na sua palavra que Josué, o rei, ao ouvir esta má notícia de que uma multidão vem contra ele, ele se viu ameaçado e não buscou uma outra solução senão Deus. Caros amigos, 14 e 15 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Caros irmãos, vejam só, o rei nem estava preparado, nem tinha recursos propícios, adequados, para fazer face a essa grande multidão que veio de além do rio para atacar Jerusalém, para destruir Jerusalém e eliminar Jerusalém do mapa. Ele não estava preparado. No entanto,
Josafá convocou o povo. Dai ouvidos ao Senhor. Dai ouvidos ao Senhor. Não temais, nem vos assusteis, porque afinal de contas, esta batalha não é vossa. Esta peleja não é vossa, é de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, esta luta contra esta pandemia não é das nações. As nações demonstraram incapazes de solucionar em tempo real esse problema do vírus. Então, nesta perspectiva, eu peço-vos, caros amigos, prezados irmãos, a olharem para os céus, para Deus, porque Ele tem a solução. O que lemos diz que o rei Josafá estava encurralado. Ele estava encurralado por adversários terríveis e arrogantes. Qual seria a saída? Diz o texto que Josafá teve medo. Hoje nós temos medo de tudo e de todos, e sobretudo do coronavírus. E há que proteger-se muito mais. E os cabo-verdianos devem colaborar ativamente para dar combate a este vírus, para que a nossa terra seja salva. Não houve tempo para reagir, nem tinha recursos para resistir àquele aparato militar. Não havia como. Para a nossa vida não é diferente. Volta e meia você que me escuta neste momento, volta e meia você que nos acompanha neste momento, atravessa zonas de turbulências em vários domínios da sua vida. Às vezes chega um momento em que você fica sem saída, sem esperança. Mas não perca a esperança. O versículo 12, vejamos o que é que ele diz. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra esta multidão? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Ele reconheceu a sua incapacidade. Reconheceu que ele era incapaz de fazer face a essa grande multidão. Diz o texto, e não sabemos nós o que fazer. Conclusão, diz ele, mas os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus. O salmista diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Caros amigos, eu vou deixar aqui 3 segredos para vencermos os reveses da vida. 3 segredos para vencermos as dificuldades da vida. Seja qual for o teor do problema. Se neste momento o seu lar parece entrincheirado, se neste momento o seu casamento parece estar destruído, Deus pode curar a sua amargura. Deus pode restaurar a sua família. Se você está a ponto de perder o seu emprego, o seu trabalho, olhe para Deus, que Ele tem cuidado de ti. 3 segredos. O primeiro segredo é que esse rei, que reconheceu a sua incapacidade, ele convocou o povo. Convocou o povo para um jejum e oração. Eu espero e lanço um desafio às igrejas cristãs que pensem em convocar um dia para orar por Cabo Verde e pelo mundo. Porque basta o Senhor Deus pronunciar uma só palavra, o planeta Terra ficará curada. É verdade. Nós temos que acreditar na sua palavra. Então, Josafá, convocou o povo, diz o versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o território de Judá. Estão a perceber? Ele convocou o povo. Já é tempo de os religiosos convocarem o povo cabo-verdiano para suplicar a bênção de Deus. É verdade que pedimos, oramos isoladamente, individualmente, mas precisamos convocar um dia de jejum por Cabo Verde, e de oração por Cabo Verde, para que Deus nos leve, nos faça ganhar esta grande guerra. Não baixe os braços, não. Vamos todos combater. A união faz a força e em breve nós venceremos. Notem, muitas pessoas ao enfrentarem
as dificuldades da vida, os problemas da vida, não vendo uma solução, não vendo uma luz verde no fundo do túnel, às vezes se refugiam nas drogas, se refugiam no álcool, se refugiam na promiscuidade, porque não encontrou uma solução e às vezes vão ao ponto de se suicidarem. Quando ao nosso lado, quando conosco está Jesus, disposto para nos ajudar, vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque lutar sozinho, porque lutar sozinha, minha querida irmã, vá a Cristo, busca Jesus. Josafá teve medo, buscou ao Senhor e apregoou um dia de jejum. Meus amados irmãos, o tempo não perdoa, mas eu queria ler para vocês um trecho das Escrituras, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, a palavra de Deus traz esse conforto. O texto diz, não andeis preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Todo mundo deve rezar, deve orar, para que Deus intervenha. Ajude os homens que estão na frente desta luta a encontrar uma solução plausível. Meus caros irmãos, no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo, que professa o meu nome, que se diz cristão, fiel a Deus como uma bússola ou é ao polo, se esse povo se juntar e vir a mim e orar com toda oração e súplica, eu os ouvirei. E eu sararei a terra, segundo de Crônicas 7, versículo 14. O segundo segredo, que eu vou terminar, são 3 segredos. 1, convocar um jejum. 2, confiança nas promessas de Deus. Os homens prometem e não cumprem muitas vezes, porque são limitados, depende das circunstâncias políticas, depende das circunstâncias várias, mas Deus, Ele não mente. Quando promete, cumpre. Alguém escreveu dizendo que as promessas de Deus são certas como o nascer do sol, firmes como o Gibraltar. E as promessas e os planos de Deus não conhecem nem adiantamento, nem atraso. Nós devemos confiar. No versículo 8 diz, no versículo 8 de Crônicas, nós lemos, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se alguém mal nos sobreviver, espada por castigo, peste e fome, e nós nos apresentaremos perante Deus na sua santa casa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Caros amigos, prezados irmãos, não basta orar, não basta pedir, precisamos reconhecer que aquele em quem depositamos nossa confiança não falha. Alguém escreveu dizendo, não diga a ninguém que tens grandes problemas, mas diga aos problemas que tens um grande Deus. Maravilhoso, um grande Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Quando Deus promete aos seus filhos, às suas filhas, Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa. Ele não é homem para recuar, não é homem para mentir. Josué, ao fazer o seu discurso para despedir-se do povo de Israel, disse para o povo, Josué capítulo 23, versículo 14, ele diz o seguinte, e eis que já hoje sigo por caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nem uma só promessa do Senhor caiu por terra de todas as palavras que falou. Todas vos sobrevirão, assim como Deus falou. Deus não é homem algum para falhar a sua promessa. Deus promete e cumpre. Último segredo para vencer. Substituir o medo pelo louvor. Não tenha medo. Não temais. Sou eu, Jesus. Não tenha medo. Há muitos que se preocupam com o futuro,
qual será o futuro de Cabo Verde, a saúde após a pandemia, a educação após a pandemia. Meus caros amigos, às vezes nos preocupamos com coisas lícitas de serem preocupados, mas nós devemos aprender a confiar. Substitua o medo pelo louvor. Porque no texto que nós lemos no livro de Josué, a dado momento o povo se reuniu, se congregou para louvar a Deus. Notem. Então voltaram todos os homens de todo Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Última parte, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os dias. Meus caros amigos, você que está cansado, você que está preocupado, você que está estressado, você que está melancólico, você que luta com um problema sério que pessoalmente não tem a solução, eu convido a você a olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Eu convido a você, neste sábado, a se juntar a nós para louvar o nome de Deus. Assim como Deus deu vitória a Josafá, ele que tinha medo inicialmente, ele que não via uma luz verde no fundo do túnel, ele e seu povo acabaram por vencer, por obter a vitória, porque acreditaram, não em homens, mas acreditaram em Deus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Resumindo, devo dizer-vos, relembrar-vos as 3 coisas, os 3 segredos para a vitória. Notem, buscar a Deus com jejum e oração. Seja você um homem, uma mulher de oração. 2, confiar plenamente nas promessas de Deus. 3, substitua o medo pelo louvor. Há um 4º segredo que é escutar a voz de Deus ao seu coração. Deus quer falar-te nesta manhã de sábado. Deus quer falar para você, minha filha, meu filho, eu te amo. Dei a minha vida por ti para salvar-te. Você não gostaria de vir até aos pés de Jesus para receber a sua bênção, para receber a bênção do Espírito Santo, para receber alívio, para receber solução para os seus problemas, para receber a paz da alma, para receber a alegria no seu coração? Venha aos pés de Jesus e nós vamos conversar com Ele para que Ele te ajude, para que Ele te dê força, para que Ele te dê coragem. Não busque refúgio em coisas supérfluas desta vida, mas busque refúgio em Deus, pela fé. Confie que Ele existe, que Ele está a algures, como está em toda parte, para nos ajudar, para nos salvar. Incline a sua fronte, feche os seus olhos e falemos com o nosso Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê vitória sobre esta pandemia que ameaça hoje a humanidade. Para que Ele te dê vitória no seu problema lá em casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Para que Deus visite o seu lar e te leve a paz, a alegria e a felicidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estes momentos passados com os nossos irmãos, aqui e além mar, para falar do Teu amor, para falar desta esperança que infunda alegria, para falar desse Deus que está disposto para nos ajudar nas horas mais negras da nossa vida. E queremos entregar todos os cabo-verdianos, todas as cabo-verdianas, todo o Teu povo aqui, como na diáspora, em todo o mundo, nas Tuas mãos. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua luta. Venha, ó Deus, em nosso auxílio. Visita a minha casa, visita a casa dos meus irmãos e leve a paz onde haja guerra. Leve o amor onde haja ódio. Leve a alegria onde haja tristeza. Pai querido, nós esperamos firmemente em Ti, nós confiamos em Ti e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que o Senhor vos abençoe. Continuação de um bom sábado e nós nos veremos numa próxima oportunidade. Até lá, que o Senhor vos abençoe. Já sabe, fique em casa. Proteja-te e proteja os seus. Amém. Que Deus vos abençoe.